Fala galera, beleza? Hoje a gente vai entender como que funciona a regressão linear e vai ver como implementar utilizando a linguagem Python, tá? A regressão linear, ela é um modelo preditivo bem simples, né? Um dos mais simples, e o objetivo é a gente conseguir predizer um determinado valor y baseado em um valor x, né? Ou a gente pode também falar de variável dependente y e variável independente x, né? Porque essa variável y ela depende do valor da variável independente. Então vamos dar um exemplo aqui. Imagina que a gente tem várias casas, né? E a gente tem uma variável que é o tamanho dessa casa em metros quadrados e a gente quer saber qual é o preço dessa casa. Então, a gente vai descobrir o variável dependente preço com base na variável independente tamanho. Então, se a gente plotar isso num gráfico, né? Imagina a gente tem uma casa com tamanho X e ela custa 70 mil. A gente tem uma casa com outro tamanho X, X2, por exemplo, e ela custa 160 mil. Se a gente tem essa casa aqui no meio, né, tá intermediária entre essas duas aqui, qual seria o valor dessa casa aqui? Né? Qual seria esse valor? Então, a gente consegue traçar uma linha, né? A regressão linear é essa técnica que permite que a gente trace uma linha que representa a relação entre essas duas variáveis. E aí a gente vai conseguir estimar, né, com uma certa margem de erro ali, qual o valor daquela casa. Então a gente cria uma equação, né? Uma equação onde y é igual a A mais bx, né? A equação de uma reta. Obviamente, aqui eu estou falando de uma única variável independente. Eu estou falando que apenas o tamanho da casa está influenciando no preço. Mas, na realidade, a gente sabe que tem outros fatores ali. A gente pode colocar o número de quartos, a gente pode colocar a idade do imóvel e diversas outras variáveis que vão estar influenciando nesse preço. Quando a gente tem várias variáveis de entrada, a gente está falando de uma regressão linear múltipla, né? Então, imagino que aqui eu acrescento mais uma variável, por exemplo, a quantidade de banheiros que tem naquela casa. Então, a gente já tem uma regressão linear múltipla, que pode ser representada através de um plano, e eu posso ter várias outras, e aí ficaria até difícil a representação aqui numa forma gráfica. Tá? Então, essa é a regressão linear, quando eu tenho uma ou mais variáveis numéricas e eu quero prever uma outra variável numérica. E como que ficaria isso lá na linguagem Python? Tá? Eu já deixei um código aqui e a gente vai passando por cada um deles. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo a importação aqui do Pandas e do Matplotlib, né? Duas bibliotecas básicas aqui da linguagem em Python, e eu vou trabalhar com esses dois pacotes aqui do Scikit-learn, que é o datasets, o Make Regression, que aqui é para criar um conjunto, um dataset aqui para mim randômico, que a gente já vai ver aqui embaixo, e o próprio pacote que faz a regressão linear, tá? Então vamos ver isso aqui funcionando. Eu estou chamando aqui a função do Make Regression e passando aqui alguns parâmetros. Então, o número de amostras que eu quero, né? O número de features, de categorias, aqui como eu vou trabalhar com uma regressão linear simples, então eu vou passar somente o número 1. E aqui o noise seria o ruído, tá? Eu vou plotar esses valores aqui, ele vai retornar para mim conjunto de valores. Eu vou plotar esses valores aqui para a gente ver o que ele está fazendo. Eu esqueci de importar os pacotes aqui primeiro, né? Deixa ele dar o erro aqui. Vou fazer a importação dos pacotes. Agora posso criar aqui que ele vai funcionar. Beleza. Então, ele criou aqui para mim, tá vendo? Uma amostra randômica. Se eu rodar de novo, ele vai executar e vai gerar uma nova amostra randômica aqui para mim. Tá? Quantas vezes eu executar é o que ele vai rodar. Eu vou trabalhar com esse aqui, que esse aqui está bem bacana.
Então, ele gerou aqui para mim 200 ocorrências, né? 200 amostras. Ele só gerou um conjunto, eu botei o número de features 1, então ele só gerou o XY aqui para mim. E aqui o ruído eu passei um valor estimado aqui de 30. Então, o que a gente vai fazer aqui agora? Eu vou criar um modelo de regressão linear com base nesses dados aqui. Então, aqui eu criei uma variável modelo e falei que ela vai receber a função linear regression e eu chamo a função fit, passando o x e o y. Quando eu vou executar isso aqui, ele criou para mim o meu modelo de regressão linear com base nesses dados de x e y aqui que eu passei, tá? Esse modelo, né, eu vou ter alguns atributos aqui. Por exemplo, o atributo coef e o intercept. Eu vou rodar aqui e vou executar aqui para vocês verem. Então, o que são esses dois atributos aqui? O coef, que é o que eu chamei de acoef, é o meu coeficiente angular, e esse intercept aqui que eu chamei de lcoef é o meu coeficiente linear, né? O que isso aqui significa? Lembra que eu falei que a minha função é uma função linear, função de uma reta, e o y é igual a mais bx. Isso aqui é uma função, é a regra da minha função, né? Onde x é o meu valor de entrada, então é b vezes x. Esse a aqui, na verdade, ele é o meu coeficiente linear, tá? Então aqui é o L, o F. E o meu B é o meu coeficiente angular. Então, a minha fórmula, a minha função, né, é a função que explica a função que vai montar uma reta aqui, para mim, é essa função aqui, ó, y igual a esse valor aqui, mais esse valor aqui, vezes x. Então, quando eu passar um determinado valor x, ele vai jogar nessa fórmula aqui para mim, e aí ele vai prever para mim esse valor de y, né? Ele vai estimar para mim qual é o valor de y com base no valor que eu passei, tá? Então, esses são os meus coeficientes, é o que vai me permitir montar essa reta. E o que eu estou fazendo aqui agora é pegando o mesmo gráfico que está aqui, esse mesmo gráfico aqui com meus valores x e y randômicos, e eu estou pedindo para ele plotar para mim a reta com os meus coeficientes. Então, eu vou passar para ele os valores de x e vou passar para ele, montar aqui para mim o meu coeficiente linear, exatamente a fórmula que eu coloquei aqui em cima, né? O meu coeficiente linear mais o meu coeficiente angular vezes o valor de cada x dali do meu ponto. Então, eu vou executar aqui. Ele montou para mim. Então, essa aqui é a reta que foi gerada pela minha regressão linear, tá? Então, vamos dar uma revisada aqui. Eu gerei uma amostra randômica aqui, usando essa função makeRegression de 200 pontos. Eu fui lá e pedi para o scikit-learn treinar um modelo com base nesses dados. Então, eu falei para ele dar um fit e treinar um modelo com base nesses dados. Eu peguei esse modelo, na verdade, ele criou uma equação, né, do segundo grau aqui para mim, de A mais BX, e onde os valores aqui de A e B são definidos pelo coef e o intercept, né? Onde o intercept é o meu coeficiente linear e a coef aqui é o meu coeficiente angular. Com base nisso, eu consigo plotar essa linha aqui e daqui eu consigo prever, por exemplo, se eu quiser saber qual é o valor para quando o x for 2.2, por exemplo, 2.5. Eu consigo fazer aqui um plot passando aqui como x o 2.5 e como y é exatamente essa fórmula aqui, ó.
Só que ao invés de x vai ser 2,5. Deixa eu colocar uma cor diferente aqui para a gente identificar ela ali no gráfico. Então eu vou plotar isso, né, como um ponto aqui. E aqui eu estou passando como x o 2,5 e como y eu estou falando para ele usar a mesma fórmula que eu utilizei aqui na minha reta da regressão linear. E eu estou mandando ele pintar de verde para mostrar ali para mim onde vai ficar. Então ele ficou exatamente aqui, ó, tá? Ficou exatamente aqui. Se eu quiser aumentar o tamanho dele ali para vocês verem um pouquinho melhor. Não, 13, vou botar 130. Olha lá, ele ficou nesse ponto aqui, tá? É lógico, deixa eu tirar isso aqui. Como vocês podem ver, nem todos os pontos, né, ele vai acertar, né? Se eu colocar um, ele vai jogar o ponto aqui. Nem todos os pontos ele vai acertar, mas essa é a ideia, né? Essa é a reta que melhor explica aqui esses dados, tá bom? Por hoje é isso. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui no comentário. Se você gostou, deixa aqui também. Muito obrigado e até a próxima.